Nesse vídeo vou te mostrar duas possíveis linhas do tempo sobre a história de Os Incríveis. Por mais que já saibamos que a história dos dois filmes se passa no ano de 1962, como é mostrado pela data do jornal que o Sr. Incrível está lendo, não sabemos ao certo quando foi oficialmente que os heróis foram banidos de suas atividades. Por isso precisamos relembrar os acontecimentos que vimos no filme, e juntar com as datas que temos disponíveis. Os eventos principais do filme se passam em 1962. Descobrimos que é essa data através do jornal que o Sr. Incrível está lendo, quando ele descobre o desaparecimento do olho laser. E também sabemos que esses eventos principais se passam 15 anos depois do início do filme, que foi quando aconteceu o casamento de Beto e Helena. Então vamos começar pelo início, lembrando que isso não é nada confirmado, pois somente essa data que aparece no filme todo, fora as datas das mortes dos heróis que Edna fala mais à frente, mas já vamos chegar lá. Então vamos falar sobre a teoria 1, onde vamos usar a data do jornal como base, que é a teoria mais verídica. O filme se inicia em 1947, 15 anos antes dos eventos principais. Em 1947, vemos o Senhor Incrível salvar um homem que pulou de um prédio, salvar um trem de um terrível acidente e se casar com uma mulher elástica. E no casamento podemos ver os heróis Dinamite, Stretogata, Homem-Trovão, Metaman e Olho Laser. Os dois relevantes aqui são Stretogata e Homem-Trovão. Voltaremos neles mais à frente. Alguns dias depois do casamento, o Sr. Tusco, que pulou do prédio, processou o Senhor Incrível pelos danos causados na sua coluna. E 5 dias depois, os passageiros do trem fazem a mesma coisa. Isso dá início a uma perseguição dos heróis que está causando ao governo bilhões em prejuízo. Resumindo, em 1947, os processos contra os heróis começaram. O primeiro e o segundo filme se passam no mesmo ano, então a idade dos personagens não muda. Em 1962, Violeta tem 14 anos, então em 1948 ela nasceu, um ano depois do casamento, e em 62, Flash tem 10 anos, então em 1952 ele nasceu. Já vamos voltar neles. Quando o Senhor Incrível consegue invadir o computador do Síndrome, ele pesquisa pela Mulher Elástica, e vemos que sua última atividade foi em 1955. Aqui temos dois caminhos possíveis. Ou Helena decidiu se aposentar em 1955, porque foi o ano onde oficialmente os heróis foram banidos de suas atividades, e Helena, para não desrespeitar essa lei, ela decidiu se aposentar. Ou ela decidiu se aposentar para cuidar das crianças. Violeta com 7 anos e Flash com 3, talvez devido à aparição de seus poderes ou algo assim, o que é menos provável, pois conflita bastante com sua personalidade. Então podemos supor que ela se aposentou porque os heróis foram banidos de suas atividades em 1955, mostrando que os processos contra os heróis levaram 8 anos para se concluírem, o que faz sentido. Os processos levaram 8 anos, e nesse tempo os heróis ainda eram legais, só que mal vistos por algumas pessoas, e quando o banimento saiu oficialmente em 55, Helena decidiu se aposentar. Então Edna revela quando Stretogata e Homem-Trovão morreram. 15 de novembro de 58, 23 de abril de 57, capa preta numa turbina de jato. Stretogata morreu em 1957 e Homem-Trovão em 1958, ou seja, eles estavam atuando fora da lei. Como vimos no primeiro vídeo sobre os heróis de Os Incríveis, o Homem-Trovão não era muito inteligente. O Trovão nunca foi um poço de inteligência. Stretogata! Então provavelmente ele ainda ficou 3 anos atuando como herói, mesmo após o banimento de 55. Talvez por não se importar, ou por não compreender a situação. Mas nesse caso, ele não tinha muita escolha, pois a cidade estava prestes a ser atingida por um míssil. Já Stretogata, sua fraqueza era a falta de experiência por ser uma adolescente. Por mais que tenhamos visto ela no casamento de Beto e Helena 10 anos atrás, ou seja, ela teria pelo menos 20 anos nessa época, podemos considerar que devido ao tempo que ela deveria ficar em suas aulas, ela não tinha muito tempo para atuar como uma heroína. E mesmo os heróis terem sido banidos há 2 anos, ela precisou intervir nessa ocasião, pois o avião estava em queda. E após ela o estabilizar, ela foi até a janela para cumprimentar os passageiros. Mas isso não tira o fato dela já ser uma adulta nessa época, o que não bate com a descrição da sua morte, onde fala que ela morreu devido à falta de experiência por ser uma adolescente. E sobre Beto, não temos como saber exatamente quando ele parou de ser um herói, mas levando em consideração essa teoria, ele pode ter parado em 55 junto com Helena, então ele teria 7 anos de aposentadoria para chegar nesse corpo. Então resumindo a teoria 1, em 1947, Helena e Beto se casaram. No mesmo ano começaram os processos contra os heróis. Em 1955, 8 anos depois, os heróis foram oficialmente banidos.
Helena, e pressupõe-se que também Beto tenham se aposentado nesse ano. 2 anos depois, em 57, Stratogata salva um avião, e em 58, o Homem-Trovão salva uma cidade, sendo que os dois estavam atuando fora da lei. E é só em 1962 que começa a história principal do filme. Essa é a teoria mais aceita. Mas existe uma segunda teoria, onde ela descarta a data de 1962, colocando a história entre 1955 e 1970, corrigindo algumas incoerências. Em 1955, Beto e Helena se casam. Os processos contra os heróis começam a aparecer. Nesse mesmo ano, Helena se aposenta ao descobrir que estava grávida de Violeta, o que também faz sentido. Um ano após se casarem, em 1956, nasce Violeta. Em 57, morre Stratogata, o que também faz sentido, pois nessa época sim, ela seria uma adolescente, assim como vimos no casamento, corrigindo a inconsistência da teoria 1. Um ano depois, em 58, morre Homem-Trovão. E entre 1958 e 1960, os heróis são oficialmente banidos de suas atividades, o que também explica o porquê Stratogata e o Homem-Trovão, e também os outros heróis, ainda estavam atuando nessa época. E em 1960, nasce Flash, e Beto também se aposenta, tanto pelo banimento dos heróis, quanto pela sua família, visto que agora ele tem 2 filhos pequenos para criar. E é em 1970 que os eventos principais do filme começam, ou seja, Beto teve 10 anos de aposentadoria, o que fez com que ele ficasse fora de forma. Tá pra mim. E também é animado quando recebeu a mensagem de Mirage, o que também faz sentido, afinal, são 10 anos sem atuar como herói, tanto que em certo momento, ele já não conseguia ficar mais parado. A segunda teoria acaba corrigindo alguns erros de continuidade, como a idade de Stratogata e a atuação de alguns heróis durante o processo, mas ela acaba descartando a data de 1962 presente no filme, o que faz com que essa segunda teoria não esteja totalmente certa, pois de acordo com o diretor, o filme se passa entre os anos 60, mas também não está muito longe de 1970. E lógico que são só teorias, pois não temos como saber exatamente as datas dos eventos que ocorreram entre esses 15 anos, como a morte exata de cada um dos outros heróis. Talvez com essas datas, poderíamos ter alguma data mais precisa sobre o banimento oficial dos heróis, e confirmar se a aposentadoria de Helena nesse período foi devida a esse banimento, ou Síndrome só não conseguiu mais monitorá-la porque a família começou a crescer, e ela só não conseguiu mais atuar como heroína. E eles não tinham televisão! Infelizmente, é algo que não dá para ter certeza. E você, o que achou dessas teorias? Qual delas faz mais sentido para você? Ou você acha que as duas apresentam algum furo? Deixe nos comentários sua opinião sobre elas e qual faz mais sentido. Se estiver interessado, já fiz 2 vídeos mostrando todos os poderes e fraquezas dos heróis que apareceram em cada filme, além de um vídeo com todos os detalhes e curiosidades presentes no segundo filme. Vou deixar os links na descrição e no comentário fixado. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para apoiar o trabalho do canal.